7h55 minutinhos agora, excelente manhã de quarta-feira para você, dia 26 de janeiro de 2022. E agora eu falo com o Maurício Valente, terapeuta e criador da reprogramação biológica, sobre um assunto assim que, né, você pode com certeza já ter pensado nisso alguma vez na sua vida. O que é? Qual a relação do seu marido com a mãe dele? É algo que já deve ter chamado a atenção, principalmente no início do relacionamento, né? Nossa, que bonita a relação dele com a família, a proximidade dele com a mãe, como a família é importante. Isso fez com que você se apaixonasse por ele, né? E é muito legal isso. Claro, não podemos tirar esse mérito, né? Mas a família é importante quando você está casada, você faz parte dela também. E à medida que vocês estabelecem essa rotina juntos, podem descobrir que a sua sogra é a maior prioridade da lista dele e você não. E aí? Como é que fica isso? Sempre estou em segundo lugar na vida do meu marido. Bom, e é sobre esse assunto que hoje converso com o terapeuta Maurício Valente, que fala, né, sobre essa questão tão pessoal, tão particular também nos relacionamentos. Bom dia, Maurício. Bom dia, Carla. Bom dia, ouvintes da T. Bom dia, amigos aí das mídias sociais. Cara, esse é um drama, Carla. Esse é um drama difícil que destrói relacionamentos, tá? Existe, evidentemente, o filhinho da mamãe, que nós vamos abordar hoje. Mas existe também a filhinha do papai, tá? Que a gente já vai dar uma noção, porque quando você sabe um, automaticamente você já entende um pouco a dinâmica do outro, tá? Mas hoje nós vamos falar do filhinho da mamãe, que é bem comum. Então vamos lá, vamos fazer um contexto, né? Em primeiro lugar, o homem demora mais para amadurecer do que a mulher, é uma questão hormonal. A testosterona versus estrogênio. Então, a testosterona, ela demora mais, ela dá mais incremento de força, mais músculo, entre outras coisas, porém mais pelos no corpo, porém é um hormônio que demora mais junto com o homem a nível emocional para o amadurecimento. Por isso que as mulheres costumam gostar de homens, namorar homens, assim, a mulher tem 20 anos, ela gosta de pegar um homem com 28. Por quê? Porque é para tentar compensar. Porque o homem tem uma infantilidade por natureza. E isso é comprovado mesmo, né? Não é uma coisa, é porque eu tive uma experiência um pouco... Não, é comprovado. Claro que uma mulher que procura um cara de 28 anos, 30 anos, precisa ver também se essa menina não está buscando uma representação com o pai. Mas tirando isso, é difícil uma mulher com 20 anos namorar um cara de 20. As cabeças, as mentes são completamente diferentes. A mulher amadurece muito mais rápido que o homem. E o homem tem uma dor, né? O homem sente muito mais a falta de uma mãe do que uma menina a falta do pai. Muito mais, muito mais. Então, a mãe para o menino, ela é fundamental. Então, o que acontece na tua vida? O que deveria ter, você que está me assistindo aí, que está me ouvindo, então, o que deveria ter acontecido na sua vida? Quando você nasceu, até, vamos dizer assim, 1 ano e meio, 2 anos estourando, você deveria ter tido um vínculo muito forte com a tua mãe. Muito forte. Vínculo de peito, de mamar, vínculo de afeto, vínculo de cheiro. Tem um monte de vínculo que deveria ter acontecido entre você e a tua mãe. E depois dos 2 anos, deveria ter entrado o pai na história. Olha que interessante, Carlos. O pai é a primeira figura pra gente diferente da mãe. O pai é a primeira figura que é diferente da mãe. O pai nos ensina a amar as outras pessoas, porque ele é diferente. E o pai é que prepara um filho, o menino e a menina, para ir para o mundo. Então é o pai que deveria levar na escola, no futsal, no salão, para pescar. A mãe, isso não é que a mãe também não poderia ir, mas o pai tem essa função. Né? É diferente. O pai deveria exercer essa função. Mas aí, às vezes, isso não acontece. Às vezes a mãe, a maior parte das criações, a mãe não fez a parte dela e o pai não fez a parte dele. Então você cresceu com um buraco, com um vazio. Isso cria, segundo Arthur Janov, que é um escritor bem famoso, eu gosto muito dele, cria as neuroses. O que é as neuroses? Começa a vir os comportamentos disfuncionais. O que são os comportamentos disfuncionais? O mais clássico deles, Carla e ouvintes. A gente tem que ser uma pessoa que a gente não é. A gente se torna alguém para agradar os nossos pais, para deixar a mamãezinha feliz e papaizinho feliz. Então,
Eu adoto isso porque como me faltou aquele carinho lá, aquela presença, aquele afeto, ou seja, necessidades que eu deveria ter tido anteriormente, então é como se ficasse um buraco. Então eu falo assim, cara, eu vou deixar minha mãe muito feliz porque ela vai me amar. Porque ela gruda em mim. Isso é um comportamento disfuncional, isso é uma neurose, né? Instalada por um pai e uma mãe que não conseguiram exercer a sua função de forma correta. Tá, nós não estamos aqui detonando os pais, tá bom? Porque a gente sabe também que esse papai e essa mamãe também foram crianças, também tiveram problemas, também não foram atendidos, mas a gente está falando de fatos. Então, o que torna um cara o filhinho da mamãe. Então, esse homem cresce tentando agradar a mãe. E para piorar a situação, imagina se essa mãe tinha um casamento sofrido com o pai. Aí esse menino cresce vendo a mãe sofrer, vendo a mãe chorar. Aí ele bota na cabecinha dele, inconscientemente, que agora ele tem mais ainda que salvar a mãe. Isso ele leva para a vida adulta, esse comportamento, e ele não percebe. Ele não percebe. É involuntário. É involuntário. Quando ele está na vida adulta, ele se interessa por uma mulher. E o primeiro interesse de um homem por uma mulher é uma classificação dos gregos que se chama amor porneia. O próprio nome diz, amor porneia. Amor pornô. Ou seja, eu quero o seu corpo, eu não quero trocar nada. Eu não tenho nada para te dar além de sexo. Então, isso é muito comum nesses homens filhinhos da mamãe. Então, eles se envolvem com você com o sexo, e quando esse sexo vai acalmando, que acabaram as novidades sexuais, acabaram tudo aquilo, você começa a perceber que ele ainda está ligado à sua família de origem. Ele não desgrudou. Ele ainda é o filhinho da mamãe. Resultado disso, ele ainda continua como criança. E uma criança tem um ciclo circular, ou seja, sempre está voltando para o mesmo lugar. A criança, o infantil. Então quer dizer que isso não acontece a relação, por exemplo, da filha, da mulher que busca a imagem do pai, né? No relacionamento. Com o homem não acontece isso, então? Não, pode acontecer também. Pode acontecer também. Pode acontecer também. Ele coloca a mulher, só que veja bem, como tem a parte sexual muito intensa no início, sim, esse amor porneia, então essa parte da representação do menino buscar a sua mãe, com certeza isso acontece, cara. Dele buscar a mãe, isso acontece, vamos falar ali, depois de 1 ano, 1 ano e meio. Por quê? Esses primeiros 1 ano e meio, você ficou naquela parte da paixão, da parte sexual, sim, intensa. Sim. Então parece que é um amor incrível. Com 1 ano e meio, acabou a graça, assim, as novidades, o cara já conhece a mulher pelada, a mulher já conhece o cara, e aquilo já fica, não tem mais novidade. Começam as cobranças aí, porque minha mãe fazia isso, a comparação também. Exatamente, exatamente. Aí ele te coloca no lugar da mãe, mas ao mesmo tempo a mãe é viva, então ele tem que salvar essa mãe, ele volta para essa mãe, e aí a mulher começa a sentir que a dinâmica mudou do casal. Aquele interesse que era sexual já não tem mais, e essa mulher começa a perceber que o cara está numa dinâmica ainda voltada, uma dinâmica a gente chama de mundo infantil, voltada para a mãe e para aquilo que faltou na mãe, certo? E aí esse relacionamento não consegue ir para frente. Ele não consegue, às vezes, dificuldade de ter filho, quando tem filho não consegue o cara ser pai, fica tudo nas costas da mulher. Tá? Agora, claro que se a gente aprofundasse essa conversa, nós iríamos entender por que essa mulher atraiu esse cara. Isso é uma outra história, né? Tem alguma coisa nessa mulher que atraiu esse rapaz infantil, filhinho da mamãe, tá, Carla? Então, isso dá término de casamento, isso é uma coisa muito triste, mas tem cura, né? Tem cura quando o cara percebe a dinâmica que ele tá. Ah, certo. E como que você separa, por exemplo, o marido da mãe, sem que ninguém se machuque, né? Por exemplo, no relacionamento? Sim. A primeira coisa é com uma consciência, né? Esse cara tem que entender que depois que ele se relaciona com uma mulher, essa mulher passa a ser mais importante que a família de origem. Então você vê quando um homem é maduro, quando um homem está pronto, ele não quer mais agradar a mãe. Ele não quer fazer a profissão para a mãe ficar feliz.
Ele não quer escolher a mulher para a mãe ficar feliz. Então a gente percebe que um cara maduro, o mundo dos adultos, é um mundo onde eu falo para meu pai e para minha mãe, muito obrigado por tudo que vocês me deram, mas agora eu sigo aqui com a minha mulher. Eu costumo dar um exemplo muito forte no consultório, se você me permite. Temos tempo? Claro, temos sim. Então, olha só. No consultório, eu costumo dar um exemplo assim, quando você descobre um filhinho da mamãe. Aí, às vezes, o cara tá meio assim, não, mas eu não sou. Eu falo assim, então vamos lá. Você tem sua mulher, não tem? Tenho. Então você é casado. E você tem sua mãe viva? Tenho. Eu sequestro vocês dois. Eu sou um bandidão. Eu sequestro vocês, trago aqui para a clínica. Amarro vocês três. Você, sua mãe e sua mulher. Todos com mordaça. Aí eu chego aqui, tiro a sua mordaça. Tiro um revólver, ponho em cima da mesa. Falo, fulano, o negócio é o seguinte, eu vou matar uma das suas mulheres. Eu vou dar um tiro na cabeça de uma das suas mulheres. Isso é fato. Você vai escolher. Se você não escolher, eu mato as duas. Uau! Inclusive você. Bem forte isso, né? Imagina. Aí o zoinho enche d'água e a pessoa percebe que ele não está pronto para escolher. Não mesmo. E a maioria escolhe a mãe. E nesse momento é a hora que você tem, então, a confirmação do filhinho da mamãe. Entendeu? Eu não estou pronto, eu não larguei ainda a minha família de origem. Veja, essa situação que eu criei, graças a Deus, é fantasiosa, né? Mas ela é muito dramática. Então esse homem deveria olhar para a mãe e dizer para ela, mãe, que situação, né? Que coisa terrível, eu não pedi essa situação, eu sinto muito, mas eu tenho que escolher você. Olha só. Que forte isso. Que forte. Por quê? O sistema familiar entende que eu só posso propagar a vida, ou seja, eu só posso gerar um novo descendente a partir da minha mulher. Perfeito. Se eu fico atrelado à minha mãe, a vida não segue. Sim. Se minha mãe tivesse ficado atrelada à vida do papai, eu não teria nascido. Se meu pai tivesse sido o filhinho da mamãe, eu não estaria aqui. Entende? Então, é uma decisão muito difícil e a coisa mais desafiadora nesse caso é você ajudar o homem a tomar consciência de que ele é o filhinho da mamãe. Quando ele toma essa consciência, aí sim, aí a gente passa exercícios, a gente trabalha para que ele sim agradeça essa mãe, mas que agora a esposa passe a ser a prioridade. A mulher, e se tiver já filhos, ainda mais ainda, passe a ser a prioridade da vida desse cidadão, né? A ponto de fazer escolhas difíceis, né? Às vezes eu tenho uma situação muito dramática, que é um sequestro e eu vou matar, mas tem situações boas. Filho, vamos viajar com a mamãe? Vamos. Aí a mulher também tinha uma viagem. Ah, amor, vamos viajar com a minha mãe. No fim de semana, prioriza a mãe. Isso, né? prioriza a mãe. Então você que está me ouvindo aí, homens, né? Se você está identificando que você é o filhinho da mamãe, né, que ainda sua mãe está muito viva na sua vida, procure ajuda. Procure ajuda porque isso pode destruir. Provavelmente sua esposa já está reclamando faz tempo, né? E com razão. Então, procure ajuda para que você rompa esse ciclo e a sua família que você construiu não esteja ameaçada, cara. Perfeito, Maurício. Obrigada mais uma vez. Eu que agradeço a você. E viu? deixa aí disponível, então, as redes sociais, os contatos, para quem Olha, tem nós interesse. mudamos nossa rede social. Agora nós somos @Maurício Valente. Olha só, no nosso Instagram, tá? Era o antigo Reprogramação Biológica Oficial. Agora é Maurício Valente Oficial, o nosso Instagram. E o nosso YouTube, muito conteúdo lá, de graça, para você, para te atender, também Maurício Valente. Obrigada. Obrigado, Boa Carla. semana para você. Para você também. Agora, 8h09, nós seguimos por aqui com a nossa programação do T-News, edição de quarta-feira. E aliás...